Meus amigos, que Jesus nos conduza neste momento de transição. Obrigado, mestre amigo, que nos orienta em nossa relação com Deus. Devemos ter sensibilidade adequada. Deus é a fonte de vida, inteligência suprema, justiça e amor, o silêncio e a luz. O Espírito de Deus é silêncio. Habita em nós. Devemos estabelecer um diálogo com Deus e então colocar os desafios de nossa vida, buscando o rumo e a intuição. Quanto mais evoluirmos, mais a nossa vontade será o cumprimento da vontade divina. Devemos criar uma relação de entendimento. Precisamos ter um estado mental para podermos captar essa vontade divina. Se nos acalmarmos, será mais fácil sentir a vontade divina. O silêncio que precisamos atingir diz respeito às nossas emoções. Francisco de Assis ouviu Deus praticando o silêncio, o que lhe permitiu sentir a luz do que devia fazer. Quanto mais nos acostumamos a ficar serenos diante dos falatórios e das paixões humanas, geramos a condição para receber intuições divinas. Para conseguirmos nos comunicar com Deus e começar a ter intuições divinas, bem mais valiosas do que o nosso falar e pensar tão leviano, a serenidade dentro de nós nos permite ouvir uma voz. Reparemos na melodia das estrelas, das criações divinas. Deus vai construir todas as suas obras em pleno silêncio. Toda a criação de Deus tem serenidade, exceto boa parte da humanidade. Deus trabalha em silêncio e não concorre com as vaidades humanas. Deus guarda o prêmio de ser encontrado por aquele que caminha em paz, e é a energia que devemos trabalhar em nós. Jesus nos orienta a orar com Deus, entrarmos em nosso quarto interior, cerrarmos a porta e conversarmos com o Pai, em segredo. No universo, tudo é harmonia, sem ostentação de força. Deus vai se mostrar a todos que o procuram, mas em silêncio. O Criador nos dá a liberdade de o procurar para, quando o encontrarmos, termos grande alegria pelo contratempo do trabalho realizado. Tudo na natureza proclama o silêncio. Na grandeza de Deus, desde uma simples folha até o harmonioso universo. Jesus, nos momentos da crucificação, foi levado até Pilatos para julgamento. Jesus mantém total silêncio. Pilatos lhe pergunta: o que é a verdade? Jesus não responde, somente pensa. Enquanto fores tão materialista, não conseguirás entender a verdade. A vida de Jesus é a verdade,
Mas se ainda não podia ser entendido, é porque tais espíritos não conseguiam ver quem ele era. Eu vim dar testemunha da verdade, e todo aquele que segue a verdade me escuta e me compreende. O Mestre deu-nos a entender que a verdade estava no silêncio e não nas palavras. É importante aprendermos a ouvir a voz do silêncio. A palavra viva das obras de Jesus cuida para que quando falares, seja a tua palavra bálsamo de paz, e para que não prejudiques em nada a obra do Criador. Fala auxiliando e não criticando. Que a tua mão esquerda não saiba o que deu a tua mão direita. O silêncio já é a resposta natural. Aquilo que a vida propõe, o serviço que edifica, é a resposta silenciosa. Lembra-te da ilimitada paciência e do perdão do Pai com as nossas iniquidades. Sempre que guardamos o silêncio, Ele nos guardará ao falarmos. Façamos com que nossas palavras sejam a mais pura intuição, que Deus nos mandará sempre que precisarmos, para que possamos alcançar nossa plenitude cósmica com o Criador. Gandhi conseguiu libertar a Índia do colonialismo britânico e escreveu que após praticar o silêncio por certo tempo, percebeu que nesses momentos é que melhor podia se comunicar com Deus. Quem não controla as palavras não pode governar ninguém. Jesus em silêncio, na última ceia, lava os pés aos seus discípulos. Lavarei vossos pés, para que vos lembreis de que quem serve aos homens será o maior entre eles. Começou lavando os pés de Judas Iscariotes. Não há palavras que expliquem o gesto de humildade de nosso Mestre. Só o amor define tal ato. Quando nos encontramos em desarmonia com as responsabilidades, sentimos desequilíbrio, nossa força de vontade nos escapa, ficamos tristes e deprimidos. É o aviso de que precisamos fazer silêncio e ouvir a serenidade que Deus quer nos oferecer. O ruído mental dificulta o homem em suas capacidades de co-criador, concedidas por Deus, mas a paz potencializará sua atividade. Nos mais altos padrões, após 3 dias de contínuo silêncio e meditação, nossa alma fica receptiva à espiritualidade. Deus é o Rei do silêncio, mas para que Deus fale, eu devo me calar. Deus nada me falará se eu não me calar. Meu ruído é estéril, a serenidade de Deus é fecunda. Lembremos agora de um anjo especial. Lembremos-nos de Maria, mãe de Jesus, o nosso Mestre. Maria, uma jovem reservada e simples, seu silêncio agradava a Deus e pela sua humildade foi escolhida para tão difícil missão, mãe de Jesus. Precisamos aprender a maturidade de nos colocarmos e nos calarmos, que nós
que nos levará a confiar sem nunca nos vangloriarmos. Mãe Santíssima, ficastes aos pés da cruz, sentistes a dor de teu filho, mas te mantiveste em silêncio, sem desespero, e tuas feridas iam se cicatrizando. Tua serenidade neste momento ajudou Jesus a passar pela difícil prova. Assim, ela nos conforta em nossas dores e pede ao Criador nos fortaleça na hora difícil.